Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma manhã de consagração. Estamos sempre alegres, sempre contentes na presença de Deus. Sempre faço esse apelo. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Ative as notificações, o sininho, para que você toda quinta-feira possa ser avisado quando o vídeo for para o ar. E você acompanhe esse estudo de consagração e faça essa consagração junto conosco. Lembrando que nós temos uma playlist aqui no canal de todos os estudos da Carta aos Romanos, desde o capítulo 1. Procure no nosso canal, Metodista Jardim Oceânico, você vai lá em playlist, você vai ver a nossa seleção. Nós continuaremos nosso estudo de Romanos a partir, no capítulo 9, a partir do versículo 30, ok? Veremos versículo a versículo fazendo essa exposição. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir esta lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Fazendo um gancho lá na semana passada, é o que Paulo estava dizendo, né, que os gentios eles não tinham a lei para se apegar, para se justificar. Então eles se justificaram na fé, no testemunho daqueles que contaram para eles a respeito das boas novas. O judeu não, como nós já temos falado aqui, acompanhe desde o início lá para você entender melhor. Os judaizantes eles acreditavam ainda que na lei era possível ter alguma justiça, que eles conseguiam se basear no fazer bem a lei. E é evidente que isso daria errado, como já foi exposto aqui por nós. Então ele continua no capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha isso. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, irmãos, olha que interessante. Paulo está falando sobre a soberania de Deus, Paulo está falando sobre o protagonismo de Deus, como nós já trabalhamos nas semanas passadas. Ele está falando sobre Deus quebrantar corações, endurecer corações, que isso é um mérito de Deus. Isso tudo está muito claro para nós. No entanto, ele adiciona uma informação que é muito importante. Ele diz, olha, não é porque Deus endureceu que eu não oro para que eles sejam salvos. Ou seja, não é porque é obra de Deus o endurecimento do coração de alguém que nós vamos deixar de clamar a Deus para que Deus entre no coração daquela pessoa. Ou seja, as nossas orações podem ser respondidas. Muitos dizem assim, poxa, se eu crer que Deus é soberano, então eu não preciso orar, ele faz tudo do jeito que ele quer mesmo, não tem como fazer nada. Não, tem como sim. O Espírito Santo vai te mover para orar em favor daqueles que você ama e que você quer que tenham a salvação em Cristo Jesus. Então ele continua aqui, porque eles dão o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ele está falando, o judeu tem zelo por Deus. Eles querem servir a Deus, mas não têm entendimento. E aí é que está, irmãos. Às vezes a gente tem zelo, mas não tem entendimento. Quantas pessoas eu não conheço que hoje estão fora dos caminhos do Senhor, fora da igreja, fora do convívio dos irmãos, e que têm zelo por Deus. São pessoas zelosas. São pessoas que temem a Deus verdadeiramente. Eu creio nisso. São pessoas que, se você falar alguma coisa da parte de Deus, elas reverenciam, elas param para ouvir, às vezes até muito mais do que os que estão dentro. E quando você traz uma exortação, ficam automaticamente endurecidos, não querem aceitar uma correção, e às vezes o que está lá fora aceita. Só que Paulo está dizendo aqui, não adianta nós termos zelo por Deus se não tivermos entendimento.
Ou seja, existem muitas pessoas que temem a Deus, mas que não procuram entender o que Deus quer delas. E é aí que eu entro, amados, e digo para os irmãos a importância de nós estudarmos a Bíblia. Tem gente que acha ainda hoje que teologia é do diabo, que teologia não serve para nada, que eu tenho é que servir a Deus e amar a Deus e acabou. Mas, amados, não adianta, Paulo está dizendo aqui, não adianta termos zelo sem entendimento. Ou seja, nós precisamos nos curvar para aprender o que Deus quer de nós, e não o que nós queremos que Deus queira de nós. Nós precisamos nos sujeitar à sua vontade para que nós não venhamos a terminar como os judeus, que têm um zelo absurdo por Deus, têm uma reverência tremenda, procuram fazer as coisas para agradá-lo, mas não entendem que o fim da lei, como ele vai dizer aqui, é Cristo. Ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 10, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo está dizendo, a nossa justiça, ela não será estabelecida por aquilo que nós achamos. Nossa justiça não será estabelecida pelo cumprir da lei. A nossa justiça será estabelecida por Cristo, que nos justifica, que está conosco, que está sobre nós. Essa justiça só pode ser estabelecida em Cristo e através de Cristo. Nunca o simples cumprir da lei vai nos fazer justos diante de Deus, como nós já falamos semanas passadas. Nós não podemos, com as nossas obras, comprar a nossa salvação. Nós dependemos da redenção de Cristo. Por isso que é graça. E por isso que Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Portanto, ele está dizendo, eles desconhecem a justiça. Porque a justiça é quem? É Cristo. O fim da lei é Cristo. Ou seja, se eu caminho pela lei, e veja, Paulo não revoga a lei, nós já falamos sobre isso também nos vídeos passados, porque ele diz que pela lei você não pode ser salvo, mas ele não revoga os princípios que vêm da lei de Cristo. Ou seja, os princípios nós precisamos cumprir, porque estão escritos lá como mandamentos de Deus. Só que somente cumprir esses mandamentos não compra a nossa salvação, não salda a nossa dívida com o pecado. Então Cristo é necessário. Por isso que o próprio Cristo vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque sem se dar conta de que a redenção vem através de Cristo, ninguém será salvo. Por isso que alguns irmãos às vezes falam assim, poxa, mas aquela pessoa era tão boa, ela não vai ser salva? Poxa, mas aquela pessoa às vezes é até melhor do que um cristão ou outro, ela não vai ser salva? Amados, se ela não entende a dimensão do sacrifício de Cristo e que Cristo é o único redentor para a vida dela, biblicamente não tem como ela ser salva. E mais uma vez, não estou querendo ser aqui fiscal de salvação de ninguém. Salvação é mérito de Deus. Mas nós temos uma palavra que nos orienta para o que é salvação e o que não é. O que leva e o que não leva. E essa é uma questão central. Se eu não crer em Cristo, eu não tenho como ser salvo. Porque Ele é o único caminho, verdade e a vida. Ele é quem saldou a nossa dívida do pecado e nos reaproximou de Deus. Se eu não creio nele, eu não tenho onde me apoiar, eu não tenho como me redimir pelas minhas obras. É isso que Paulo está dizendo dos judeus. Ele está dizendo, judeu, você pode ser zeloso, você pode querer agradar a Deus, mas você não tem entendimento. Você está rejeitando Cristo. Na hora, no fim do caminho, que é Cristo, que nos justifica, você está morrendo na praia, como a gente costuma dizer. Você está falecendo no meio do caminho, porque sem Cristo não tem justiça. Então, isso nós precisamos entender. Ele diz no 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Olha o que nós falamos. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti,
na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, ou seja, judeu e gentio, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou dos que anunciam as novas. E essa nova é o Evangelho, a revelação de que Cristo veio por nós e morreu em nosso lugar. Ou seja, ele está dizendo, não pergunta o teu coração quem vai subir, quem vai descer, quem vai, quem não cabe a você. Confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, isso é que nos levará à eternidade. Ele diz, a palavra está dizendo, aquele que crê, que confessar Jesus como Senhor em seu coração e crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Isso é a apologética, é a defesa da fé, é o ponto central da nossa fé. Cristo Jesus, Ele é Senhor, Deus o ressuscitou dentre os mortos e saldou a nossa dívida com o pecado. Aleluia! E aí ele diz, e aí ele faz uma provocação, né? Ele diz, como no versículo 14, como porém invocarão aquele que não creram, né? Ou seja, como é que eu vou fazer alguém confessar, salvar alguém se eu não prego? Né? Então ele faz esse jogo de palavras. Como invocarão aquele que não creram? Como não crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí ele faz uma menção à palavra, ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, ele termina uma parte desse entendimento da carta dizendo: pregue o evangelho, anuncie as boas novas. Não cabe a você saber quem será salvo, quem será perdido. Não cabe a você saber quem Deus escolheu e quem não escolheu. Só cabe a nós fazermos o seguinte: pregar, anunciar. Eu não sei, minha irmã, se seu marido será salvo. Eu não sei, meu irmão, se sua esposa será salva. Você também não sabe. Mas o que você deve fazer? Anunciar o Evangelho de Cristo. Você não sabe se o seu melhor amigo vai ser salvo, se o seu irmão, se o seu parente. Você não tem como saber disso. O que você tem como fazer é anunciar o Evangelho. E eu termino essa reflexão fazendo o mesmo apelo do apóstolo Paulo. Anuncie as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Que nós venhamos nesse tempo que nós estamos vivendo, tanta incerteza, tanta dificuldade, né? Tantas lutas, nós possamos entender que o nosso papel principal aqui na Terra, como eu preguei domingo passado, e também preguei na igreja com os irmãos aí, se nós ainda estamos vivos, é porque ainda há missão a se cumprir. Se nós ainda estamos aqui nesta terra, é porque alguma missão da parte de Deus Ele tem para nós. Oremos ao Senhor para que nós venhamos a identificar essa missão e cumpri-la, para a glória do nome dEle, para que Ele venha a ser glorificado e que nós venhamos a ser aprovados por Ele. A sua missão, meu querido, minha querida, é pregar a palavra do Senhor. E aí, se vão crer, se vão invocar o nome dEle, se vão ser salvos, se vão permanecer, não cabe a nós sabermos. Só cabe a nós fazermos a nossa parte. No entanto, guardemos isso. Você pode ter zelo por Deus, mas se não tiver entendimento do que Ele quer para a sua vida, não vai valer de nada. Que Deus possa te dar entendimento, que Deus possa preservar o seu zelo e que Deus possa te dar cada vez mais sabedoria nesses tempos
para que você entenda a palavra de Deus, se esmere para entendê-la e também para pregá-la. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Paz.